Paula Francinetti tem a intervenção comunitária como uma das suas áreas de formação e esta parceria com uma Câmara Municipal para um objetivo tão específico, usando tecnologias de informação e de informação geográfica, é muito relevante. O professor é professor de Geografia no Departamento de Geografia da Universidade do Minho e no Departamento de Formação de Professores da Escola Superior de Educação Paula Francinetti. Tem um doutoramento em Geografia e Planeamento Regional e uma vasta experiência e um trabalho reconhecido que podem ver através do site do evento. Dou-lhe a palavra, porque é mais importante ouvi-lo. Muito obrigado, doutora Paula. Obrigado também à SPF, à OEI. Enfim, estou aqui um pouco em representação e para apresentar um projeto que, curiosamente, não sai do departamento em que leciono a SPF, é de um outro, mas aqui também em termos de multidisciplinares, e portanto poder aqui demonstrar, eu vou falar um bocadinho dele, não vou projetar nada, portanto é um desafio grande, para além do desafio da mesa redonda, que não é redonda, para além também deste desafio dos poucos minutos que temos, mas como costumo dizer aos alunos, a geografia é uma ciência de síntese, e portanto vou tentar não defraudar, portanto são 1h58, creio que tenho que terminar dentro de 7 minutos. Muito bem. Fico feliz já porque, até do ponto de vista geográfico, se falou muito de Braga hoje. Eu venho de Braga, já se falou do Sporting Clube de Braga, já se falou da população em Braga, portanto, vir ouvir isto, de facto, num simpósio no Porto, é uma satisfação muito grande. Mas, relativamente ao projeto, o projeto chama-se Mapa Digital Interativo e eu começo por aqui. É um mapa. Mapa é a linguagem preferida da geografia, porque lida com a espacialização, particularmente uma coisa que tem a ver com o tempo real, e já vou falar dela. Portanto, mapa, representação. Depois, digital, vem aqui a tecnologia. Não é para a educação, é para um bocadinho mais do que isso. E depois, interativo. Significa que ele não é estático. Muito bem. O que é que isto tem a ver com a educação social? O que é que isto tem a ver com o diagnóstico social que tão bem fazem aqui na escola e os colegas, nomeadamente, têm vindo a trabalhar, que é um instrumento que é obrigatório. Vem a parceria, e aqui passo já para o onde. O onde foi um território que escolhemos, nomeadamente a Póvoa de Varzim. Uma Câmara Municipal tem que elaborar os seus diagnósticos sociais. A escola tem já um longo know-how e tradição a esse nível. Faltava-lhe um aspecto que para nós, para a geografia, era fundamental, que é traduzir isso a partir de uma tecnologia que permita espacializar os dados. E nós costumamos dizer, a geografia, quando ouve falar de 10 indivíduos, ouve falar de 10 rostos. Para nós, 10 não é como na estatística, não sei se está aqui algum colega da área, mas não é um 10, não é abstrato, são rostos. O rosto pode ser 10 jovens, podem ser 10 idosos, podem ser 10 adultos. Isto faz toda a diferença. E, portanto, ter a tecnologia a ajudar-nos a perceber isto e a perceber o que é que significa no espaço. Particularmente numa área como o diagnóstico social, que tem que traçar particularmente as pessoas mais vulneráveis. E eu imagino o desafio, aliás, imaginei à altura, quando trabalhava com os colegas, o que é olhar para o espaço, olhar para um leque de folhas, não é? Um leque de folhas, onde tem um conjunto de indicadores e a partir dali traçar um diagnóstico para aquele território. Portanto, o desafio aqui da geografia é poder ter isto, por um lado, digital, em tempo real, e o Covid que aqui se falou trouxe esse exemplo fantástico que é as pessoas querem informação em tempo real. Nas notícias não era o que se passou ontem. Quantas vezes criticávamos a nossa DGS porque os dados eram do dia anterior. Nós queremos os dados agora. E hoje é assim que funciona. Nós queremos os dados em tempo real. E, de facto, hoje a tecnologia permite fazer isso. E aqui também o permitia. O diagnóstico social, estamos a falar de dezenas de instituições que, obviamente, operam naquele território, com pessoas vulneráveis, cada uma com os seus dados, guardados em, muitas vezes, capas e capas e capas de informação sobre apoios e ajudas que iam dando. Nós quisemos desenvolver uma tecnologia que permitiu que cada instituição registasse os seus dados, os apoios que fazia, e reparem aqui o trabalho em rede, cada uma registra os seus dados, deixam de estar numa folha de Excel, que depois, 2 anos ou 3 anos depois, alguém vai recolher para produzir um diagnóstico. Não, está em tempo real, está em mapa, está visível. Mas cada instituição só vê os seus, porque assim nos diz também a proteção dos dados. Mas num município que tem que olhar para o território todo, tem que olhar para um conjunto de 2 ou 3 dezenas de instituições, todas elas e todos os dias a produzir informação, que muitas vezes desconhecem, porque a questão dos apoios sociais, muitas vezes, e nos territórios nós sabemos, não é quantificável e não é quantificável, mas neste caso passou a ser. Cada cabaz que era produzido e que era cedido a um município estava quantificado. E isto também às vezes é importante.
é importante ao nível da transparência, porque uma das coisas que nós conseguíamos era evitar às vezes abusos, porque os apoios são sempre finitos, portanto não chega para todos, muito menos quando há abusos. E aqui conseguíamos que alguém que pedia apoio numa instituição saísse um alerta se ele fosse buscar esse apoio a outra instituição. E, portanto, aqui também a transparência naquilo que tem a ver com a questão da otimização dos recursos. Isto para dizer que esse instrumento permitiu fazer isto. Tínhamos dificuldades imensas. Por um lado, pôr instituições públicas, muitas vezes, a dialogar e partilhar dados, enfim, que é um problema que temos em Portugal e que temos que ultrapassar. Não é só a questão da digitalização dentro das salas de aulas, também é preciso que as instituições partilhem a informação de forma célere. Por outro lado, instituições que, lá está, faltava a literacia digital, que não conseguiam muitas vezes ligar um computador, quanto mais fazer o registro. Portanto, são problemas que nós temos, mas que facilmente se ultrapassam. E ao ultrapassá-lo nós ganhamos escala, ganhamos transparência, ganhamos dados, ganhamos informação. E, portanto, este projeto desenvolvido na Póvoa de Varzim é um projeto, foi considerado, obviamente, um projeto pioneiro na área social, permitiu um projeto de investigação da escola, enfim, trabalhar em termos de uma equipa multidisciplinar e, acima de tudo, desenvolver parcerias. Portanto, passamos a ter dados em tempo real, um diagnóstico quase se fazia contínuo no tempo e, portanto, conseguir também ter uma rede a funcionar efetivamente em rede, porque rede não é só porque faz parte de um dos pontos da malha, é porque de facto tem que colaborar. E aqui, a partir desta tecnologia, obviamente, passamos a conseguir pôr num determinado território todo o claustro, todo o conjunto de instituições a falar a uma só voz, e a voz, essa estava registada e é visível. Isso é transparência. Eu não posso dizer que dei 50 apoios. Os apoios estão lá registados, têm um rosto, têm uma identificação e, portanto, é muito fácil e muito mais fácil depois fazer a distribuição até dos respectivos apoios. Portanto, este foi um projeto que, enfim, que a escola, creio que está também muito orgulhosa por ter feito, foi um projeto pioneiro. Na área das tecnologias de informação geográfica, nós usamos em muitas áreas na geografia. De facto, na área social foi um desafio interessante e que, do ponto de vista do modelo conceptual, é considerado um exemplo. Portanto, eu creio que estarei no meu limite de tempo, até porque, seguindo o guião que nos foi distribuído, deixar aqui algumas notas para as questões que aí vêm a seguir, mas, acima de tudo, deixar até para os estudantes, como aqui, muitas vezes, a tecnologia, mais do que dentro da sala de aula, e a doutora professora Luísa trouxe um desses exemplos, como as tecnologias de informação geográfica são cruciais e fundamentais para o ensino geográfico, mas como aqui também as podemos utilizar, acima de tudo, para uma parceria com a comunidade e, acima de tudo, em prol da transparência. Muito obrigado. Obrigada, professor. Eu vou usar ainda 4 minutos para fazer uma pergunta de resposta rápida a cada um dos nossos convidados. Vou-lhes pedir que respondam numa frase. Conseguem? Porque aí sintetizam aquilo que é importante. Professora, estamos ansiosos por perceber quais são realmente os resultados do estudo piloto com professores que se envolveram nas regiões da América Latina e também da CPLP. Sabemos que alguns destes professores, no sentido de serem ouvidos, pagaram eles próprios internet para conseguirem aceder ao link da entrevista e serem ouvidos. É essa a vontade destas vozes que hoje tentámos trazer aqui nestas 4 diferentes experiências. E o que eu lhe queria perguntar era, foi muito difícil, não temos dúvidas disso, toda esta situação de pandemia para estas zonas rurais periféricas, que não existem só em África e na América Latina, também existem nos nossos países. É só andarmos um bocadinho para fora dos centros urbanos. E os anseios que transpareceram na entrevista? Eu vou tentar colar frases numa só. Eu tinha várias coisas para dizer, mas então, tentando... Sim, foi muito difícil o acesso e as pessoas pagaram, queriam muito ser ouvidas e queriam muito relatar aquilo que foram as suas dificuldades e que têm a ver com coisas que já foram faladas hoje aqui. A ausência de eletricidade, a ausência de internet e, quando existia, os custos elevadíssimos que isso tinha. E, portanto, isto leva, e ao mesmo tempo, uma enorme preocupação dos professores em acompanhar aqueles alunos e não os deixar ficar sozinhos em casa, quer dizer, que não houvesse aqui uma continuidade no processo educativo. Isto leva-nos à reflexão, ainda só estou na mesma frase, isso leva-nos à reflexão de 2 coisas, me parece, que já foram aqui referidas hoje e que eu então aproveitava só para realçar, e deixo tudo o resto,
e que tem a ver com o papel do Estado e com o papel dos professores nestes processos, quando pensamos naquilo que é a relação entre o digital e a tecnologia e a educação. Primeiro, relativamente ao papel do Estado, perceber que, e a Tâmara Dias referia isso hoje de manhã, o papel do Estado é quem pode cumprir, de facto, o direito à educação. E, portanto, qual é o papel que o Estado, que os Estados, quando eu falaste no Estado, nos diferentes Estados, como é que vai assumir esta sua responsabilidade em coordenar aquilo que é a incorporação da tecnologia, a gerir a coordenação dos diversos autores e a governação do próprio sistema educativo quando entram as questões do digital? Quem é que produz conteúdos para o ensino? Porque há uma coisa que é claríssima. Quando nós estamos a falar destas regiões, estamos a falar muitas vezes em regiões em que temos comunidades em que a língua utilizada não é a língua oficial do país, por exemplo. E então o que é que vai acontecer a essas crianças? Elas deixam de poder aprender, deixam de ser possível ensinar. Eu podia contar uma história muito engraçada, mas não vou contar. E a outra questão é a do papel dos professores. Porque uma das coisas que é muito clara também, que está relacionada com este, é que os professores não podem ser apenas, e o Rui Trindade hoje dizia isso, e várias pessoas disseram, e muito bem, a tecnologia não pode ser pensada apenas como um meio. A tecnologia não é só tecnologia, a tecnologia é pedagogia e a tecnologia é política também. E, portanto, é preciso pensar, na verdade, como é que os professores têm voz também naquilo que são produção de conteúdos que vão ser ensinados, que estão a ser ensinados e são trabalhados com os alunos concretos, reais, que existem dentro das salas de aulas, em cada escola e em cada contexto particular. Foi uma frase. Obrigada, professora. E pedimos desculpa por estarmos aqui a acelerar tanta coisa relevante que estão a dizer. Professor José Pacheco, e que papel pode ter a cooperação interregional, como aquela que é promovida na OAI, aquela que a OAI tenta fazer na sua relação com a CPLP, neste processo? Tem espaço? Não faz sentido? Tem e deverá ter cada vez mais. A OAI, posta por México, países da América Central, Caraíbas, da América Latina, Portugal e Espanha. Há duas línguas oficiais, o português e o espanhol, e nesta organização transnacional fala-se muito mais espanhol do que em português. E esta colaboração com a CPLP, Países de Língua Oficial Portuguesa, tornará mais forte a língua portuguesa na OAI e potenciará também o debate ao nível de uma região, que é a CPLP, de Estados de Língua Oficial Portuguesa, que tem problemas e que, em conjunto, podem encontrar as soluções para esses mesmos problemas. Muito obrigada. Professor João Gouveia, as tecnologias, que papel podem ter para potenciar esta formação de professores, este vértice tão importante de todo este processo de melhoria contínua do sistema educativo? A resposta, inequivocamente, é bastante, um papel importantíssimo. A dúvida está no doseamento daquilo. Ainda hoje se retirava da apresentação do relatório uma ideia que é interessantíssima, que é quando excessivo, o que quer que isto signifique. A tecnologia traz efeitos, em alguns casos até nefastos. De tudo aquilo que, enfim, que foi aqui várias vezes que foi aqui mencionado, eu julgo que há uma preocupação de adequação ao contexto, que foi referido por vários dos comunicadores, que é decisiva, que é o não conhecimento da realidade para a qual se destina a formação de professores, por exemplo, das suas limitações e das suas potencialidades, pode fazer com que os projetos tenham muito mérito, mas pouco ou nenhum valor. Muito obrigada. A pergunta e o desafio que lançava ao professor Vítor Ribeiro tem um bocadinho a ver com isto. A intervenção que trouxe é muito inovadora porque, por um lado, é uma intervenção de base comunitária e, por outro, trabalha com uma autoridade, com uma Câmara, portanto, uma autoridade local. E esta inovação, de certeza, que é muito relevante, porque temos de trabalhar com as pessoas, sejam elas em que condição estejam, traz desafios. Qual é o principal? Qual foi o principal ou qual tem sido o principal nesta triangulação? Claro, é ter muitas instituições, enfim,
enfim, com expectativas por vezes diferentes, com realidades muito diferentes entre elas, não é? Estamos a falar de instituições, quer de representação nacional até à mais pequena instituição, que prestam determinado apoio naquele local. Mas, acima de tudo, conseguiu-se, a partir da tecnologia, dar um avanço grande, que é conseguir ter dados que hoje não existem, dados de malha muito fina, nomeadamente de índole qualitativa, dados que não existem. Nós trabalhamos muitas vezes com os dados quantitativos que provêm dos nossos censos, das nossas estimativas e por aí fora, mas depois falta aquilo que é local, os apoios que são dados, quantos cabazes são dados, quem precisa de ajuda, quais são as características que têm, onde é que está a violência doméstica, etc, etc, etc. Estes dados não existem. E, portanto, a partir daqui conseguimos ter um retrato muito mais realista dos territórios. Portanto, eu acho que esse é o grande desafio da tecnologia, enfim, aqui numa área, como disse muito bem, numa área social que acho que deve, enfim, merecer o cuidado de todos, e por isso este projeto na altura recebeu esse mérito de ter alguma inovação. Muito obrigada a todos.